Estamos aqui com o nosso Papo com Drailton, né? Drailton que lá de Recife contou toda uma história para a gente. Seja bem-vindo e vai continuar contando. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Glauber. Prazer estarmos juntos novamente. Então, você contou toda a sua jornada. Vamos agora, nesse bloco, contar, por exemplo, a mudança de vida. Então, a nova vida, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, a pessoa está numa caminhada, muitas vezes sofreu um acidente, sofreu uma doença que teoricamente seria terminal, teve um câncer, né? Ou próprio ela sobreviveu a um acidente. Quantas vezes você fala assim que a pessoa sofreu um acidente e ela fala assim, eu nasci de novo, né? Inclusive tem até um texto bíblico, né, que Jesus inclusive fala para Nicodemos, que fala assim, ó, você, como que eu posso ser, né, uma pessoa, né, se você nascer de novo. Ele não entendeu, como assim nascer de novo? Mas nascer de novo não quer dizer que você tem que morrer e ir no ventre de alguém, mas você nascer de novo como ser humano, como pessoa ou espiritualmente. E as pessoas muitas vezes precisam de um trauma para poder nascer de novo. E você nasceu de novo. Sim. Né? Naquele momento você nasceu de novo. Então, aí depois você começou a estudar, e daí vamos continuar essa história que você começou a estudar, se interessou, e daí? Então, daí envolvendo, né, com as atividades da igreja e tal. E algumas pessoas observavam e diziam assim, olha, você tem vocação para o ministério, né? E eu que queria ser jogador de futebol, né? Mas eu estava tão envolvido, né, com as novas experiências da fé, com o conhecimento, né, da Bíblia, com a vivência, né, com as pessoas que eu havia conhecido, que estava sendo despertado. Então, a igreja nunca proibiu o futebol, pelo contrário, incentivava a prática do esporte, mas eu fui tomando muito mais prazer por servir as pessoas, por compartilhar a fé, por Mas você ajudar. foi mudando o grupo? Você foi mudando de grupo? Houve uma mudança de grupo? Eu continuei frequentando os espaços, jogando futebol com o pessoal, e eu passava onde os amigos estavam, né, e sentava com eles, assim, alguns deles estavam bebendo ali, eu sentava e tal. Mas o que acontece, né? Eles continuavam com a mesma mentalidade, com a mesma linguagem, e eu mudei a mentalidade, mudei a linguagem. Então eles falavam de um assunto, eu ouvia e eu falava de outros. Eu percebi que com o tempo, alguns começaram a se afastar de mim, né? Porque eles vinham conversar comigo e eu queria compartilhar as minhas experiências de fé, ouvir o que eles tinham para falar, mas sempre também Mas você era compartilhar um as crente minhas, né? chato ou não? Então, poderia ser que eu tivesse me tornado um Porque crente tem chato. crente chato, não tem? Tem, porque eu estava tão empolgado com a minha experiência, eu estava tão feliz que o meu desejo era que todos os meus amigos Estava querendo conhecessem, converter todo mundo. que todos Ai, eles meu Deus do céu. conhecessem, né, aquela experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que eles teriam o tempo deles, teriam o momento deles, e então eu respeitava e convivi com eles, jogava futebol e partilhava de vários momentos, até que alguns, né, começaram a se interessar por saber também o que é que havia acontecido comigo, porque eles queriam também experimentar, como eu, que fui É influenciado que pelo talvez eles amigo. viram que você se transformou numa pessoa melhor, Sim, né? Isso foi o que te toca. Que muitas vezes a gente tem aquela mentalidade, porque a pessoa porque é crente ou porque é isso, porque é aquilo, ela, é uma pessoa chata, uma pessoa que só fica falando de Bíblia. E não é uma realidade, né, sim, pastor? Isso eu sim. acho que são comportamentos, né? Como diz, uma coisa que parece que talvez você tenha identificado dentro da Bíblia é que ela lá tem ensinamentos que te ensinam a como você ser feliz e como você, por exemplo, de repente você está na prostituição, isso faz bem para você, faz bem para o seu casamento, vai te levar a algum lugar, né? A própria bebida, a própria droga, não, então o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu quero me afastar da igreja, porque ela está vendo que ali está dizendo para ela que isso não é bom. E você percebeu isso, Sim. né? E daí, isso foi bacana que você trouxe novas pessoas. Sim, exatamente, porque o princípio é a gente entender o seguinte, a experiência de fé cristã não é por aquilo que a gente não pode fazer, é por aquilo que a gente precisa experimentar e a viver e a fazer. Você troca uma paixão por uma paixão maior. Você troca alguma coisa por algo que você percebe muito valor. Então, quando você experimenta de fato, tem uma experiência de fé com Cristo, com o Evangelho, com a sabedoria de Deus nas Escrituras Sagradas, ela começa a promover em você um bem, ela começa a promover em você uma satisfação que várias outras coisas em que você achava que era o único meio de satisfação começam a perder o sentido.
E aquilo que para você era motivo de alegria momentaneamente, mas que te trazia vazio, que trazia crise, que era nocivo para a sua vida, é o que a Bíblia vai dizer que você não deve fazer. E não é porque quer privar você da vida, pelo contrário, é porque Deus, na sua sabedoria, sabe que tais práticas e tais hábitos vão, inclusive, roubar a sua vida, vão minar e enfraquecer a sua vida. Por isso, Ele, como um pai amoroso, fala para nós não fazermos aquilo. E nos propõe o caminho que vai nos levar à satisfação, à paz, à alegria, bem-estar com Ele, com as pessoas com quem a gente vive, relevância na vida profissional, na família, com os amigos. Essa é a vontade de Deus, vida abundante para nós. Agora, o Vermelindo, ele nunca ficou te cutucando, não, te chamando? Eu não conhecia essa, o Vermelindo. Ah, do C.S. Lewis, né? Que Sim, tem lá o livro. é verdade, é C.S. Lewis verdade. tem o Vermelindo, que é como diz, o diabinho, que é Sim, né, sim, o sim. discípulo lá do vermelhão, né? É Então, verdade, verdade. Sim, a própria Bíblia diz que o inimigo ele veio roubar, matar e destruir. Em outro texto vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. E ele tentou Jesus, né? Ele tentou Jesus. Se ele tentou o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, é claro que ele vai sempre nos tentar, com ofertas, conhecendo aquilo que você mais gosta, ele vai apresentar para te afastar do foco, da fé, sabendo das suas fraquezas, vulnerabilidades, ele vai colocar oportunidades, né, para ver se você cede a essas e cada oportunidades, pessoa né? tem, pastor, cada pessoa tem uma vulnerabilidade, né? Não é a mesma para todo mundo, né? Um muitas vezes é para o alcoolismo, outro é para a prostituição, outro é para falar mentiras, ou seja, cada um tem uma fraqueza e que o Vermelindo fica ali Sim, alimentando, né, aquilo sim, ali. sim. Cada um vai ter, né? No contexto da filosofia grega, vai falar o calcanhar de Aquiles. No contexto da Bíblia, vai falar o espinho na carne, aquilo que é nossa vulnerabilidade, né? Mas, a bem da verdade, um professor uma vez disse para mim, Drailton, cuidado com 3 barras. Né? Professor, como assim 3 barras? Primeiro, barra de ouro, dinheiro. Geralmente o dinheiro fascina e leva muitas pessoas à ruína quando não bem entendido, né? Segunda barra, conhaque São João da Barra, cachaça. Se não tiver cuidado, você vai ser envolvido até que vai ser tomado e dominado por isso. E a terceira barra, ele fala assim, ó, cuidado, é a barra de saia. Ou seja, a mulher que não é uma mulher sábia, que não é uma mulher que vai te acrescentar, que não é uma mulher que vai fazer com que você cresça construindo uma história e uma família bonita, familiar. Então você queria casar, comprou um terreno para casar e veio morar em Cuiabá. E daí? Sim, sim. Pois é, eu queria casar, né? E caminhei para isso. Mas não deu certo o relacionamento naquele contexto com quem eu queria casar. E foi nesse contexto, né, de crise por não ter dado certo o casamento. E ao mesmo tempo já sabendo, né, da vocação que era confirmada por alguns amigos, e era o que pulsava no meu coração. Então eu fui desafiado, né, por um convite a me dedicar ao estudo, à formação teológica, né? E já tendo começado a estudar no seminário em Recife, fui incentivado pela minha liderança naquela ocasião a ir para o seminário em Fortaleza, ser aluno interno. Então, tomei aquela decisão, fui para Fortaleza e lá tive a minha formação em teologia, depois lá mesmo fiz ciência das religiões e aí foi quando, voltando para Recife, me dediquei ao ministério. Voltei de Fortaleza formado e me dediquei ao ministério do pastoreio, pastoreando ali a terceira IPI do Recife e a segunda, que foi o meu primeiro ano, que é o ano que a gente chama da licenciatura. Mas, quando estava no seminário, um colega me mostrou algumas fotos. E olhando para as fotos, percebi uma foto lá de uma moça muito bonita. Eu falei, cara, quem é essa aí? Volta, volta, volta. Falei, é minha irmã. Falei, que é isso, hein? Preciso conhecer. Ele parou, olhou para mim e falou, poxa vida, não parei de pensar nisso. Tu és o cara que minha irmã precisa conhecer. Eu falei, então, eis aqui o cara, quero conhecer sua irmã. Mas em tom de brincadeira, é claro, né? Eu lá em Fortaleza, a irmã dele estava em Cuiabá, eu no Nordeste, a irmã dele no Centro-Oeste. Mas essa brincadeira terminou que fluindo ao ponto de, em outra ocasião, ele, numa ligação com a irmã dele, falou, vem cá, o que foi? Fala aqui, quem é? Fala aqui, quem é? Fala aqui. Então eu peguei o telefone, alô, aquela voz doce, suave, alô, que quebrantou o meu coração, né? Foi o meu primeiro contato com a Sara, né? Que, enfim, terminou esse primeiro contato, teve todo um desdobramento, né? E hoje, então, eu e a Sara casados, né? E aí você, no caso,
pastor lá, depois, claro, deu certo de você precisava de um pastor aqui, você veio para cá, né, casou, teve a filha que é a Ávila, e você continuou estudando. E hoje você, além de pastor da IPI, de cuidar de um rebanho, lá também de Jacimeira, né? Jucimeira. Jacimeira, dá o suporte lá para o seu irmão, inclusive, que também seguiu o mesmo caminho que você, né, influenciado provavelmente por você. Mesmo assim, você ainda é coach, né, de empresas, coach, e você estudou o que mais? Então, na minha vinda para cá, eu vim por causa do namoro com a Sara, enfim, deu tudo certo. A igreja aqui estava sem pastor e tal, me convidaram e entendemos, né, o direcionamento de Deus para vir para cá. Então começamos a pastorear a igreja. Estando no primeiro ano do pastoreio, a igreja era uma comunidade pequena, 32 pessoas, então as pessoas todas, né, nas suas ocupações. E aí foi quando eu pensei, né, despertei o interesse para estudar, eu digo, eu vou voltar a estudar, porque estudo durante o dia. Então, na época não existia ainda o Enem, então eu fiz o Vestibular o mesmo. vestibular direto na UFMT. E passei lá ali no curso de filosofia. Eu sempre gostei, né? Despertei na teologia, gostava muito de filosofia, de psicologia. Não tinha o curso de psicologia na época, optei pelo curso de filosofia. Então, né, fiz o curso bacharelado e licenciatura em filosofia. E na caminhada, com o meu lema, aprender mais para servir melhor, continuei lendo e buscando novos aprendizados. E em 2018, eu tive a oportunidade, né, de fazer um curso de coach, né, um treinamento de desenvolvimento pessoal, né, pelo Instituto Brasileiro de Coach. Aí eu fiz aqui o primeiro em Cuiabá, no Hotel Deville, foram 2 módulos, né, e aí passei, aprendi e fiz no sentido de aprender para poder desenvolver melhor a vocação. E nessa ocasião em que tive a formação, uma pessoa já me procurou e mostrou-se interessada se eu não podia acompanhá-la, treiná-la como coach. Ora, não era a minha intenção, mas me abri, né, visando sempre contribuir para impulsionar pessoas, ajudar pessoas a se desenvolverem, né, e avançarem. Então me abri para essa possibilidade e atendi essa pessoa. Foi uma experiência tão legal, ela me deu um feedback, né, tão positivo e eu vi aquela pessoa avançar, crescer tanto, que eu comecei a pensar, pelo incentivo dela, na possibilidade de atender pessoas também fora da igreja, nos seus mais variados ramos de atividades profissionais, ajudando, através das ferramentas do coach, a impulsionar as pessoas nas suas habilidades, dons e talentos, a se tornarem pessoas melhores e a terem melhores resultados. Perfeito. E é sobre isso que a gente vai contar a partir dos próximos programas, está falando, né, dessa pessoa, que é o pastor Drailton, o coach Drailton, que as coisas estão ligadas uma à outra, e nós vamos estar falando também sobre religião, sobre espírito, mas também sobre, como diz você, os talentos, não é isso? As habilidades. Habilidades, né? Então vamos encerrando. Fica aí seu agradecimento nesse bloco. Muito obrigado, Glauber. Muito obrigado a você que nos acompanha. Como eu digo, a minha vida, a sua vida pode ser muito mais. Vamos avançando. Tá aí. Encerramos mais esse programa. Agora, a partir do próximo, nós vamos estar entrando em temas super especiais que são importantes para você. Não perca.